Olá, sou Mariane Maronjo. Hoje vamos falar a respeito de planejamento de rotina, a organização do seu tempo. Tem alguns tópicos para trazer aqui e o principal deles é: toda montagem de rotina, ela é baseada no comportamento, ou seja, são os seus hábitos diários, semanais, que vão te auxiliar ou te atrapalhar na montagem da sua rotina, da sua organização. Então, o primeiro ponto que a gente vai falar a respeito de organização pessoal. Como que você se organiza dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, ou simplesmente a rotina com o seu ir e vir para um trabalho, a sua loja ou algo nesse sentido? Esse é o primeiro ponto. Então, quais são os horários que você acorda? Quais são os horários que você faz pausas para almoçar, para tomar um café, fazer um lanche? Simplesmente uma pausa para refrigerar o seu cérebro e ele continuar a trabalhar plenamente. Então, vamos fazer uma reflexão a respeito disso. E para que, após essa reflexão, você comece a falar assim: mas eu preciso de uma orientação, eu preciso de um caminho para ser seguido, para então eu conseguir organizar a minha rotina. Entendo e vou te trazer essa ferramenta também, fique tranquilo. Primeira coisa então, vamos lá. Você tem o hábito de acordar no mesmo horário? Você tem o hábito de fazer uma pausa ali para tomar café? Tem alguns que chamam o café com calma, né? Que é você de fato estar ali presente no seu café. O seu horário de almoço. Você para todos os dias para executar toda a rotina do almoço, como fazer o arroz, o feijão, a sua mistura, preparar a salada, ou você deixa ela pronta, já tem as suas marmitinhas, ou até mesmo sai pedindo em aplicativos de alimentação. E o período da tarde? Você vai direto, sem pausa alguma, ou você faz realmente uma pausa no seu tempo e pensa com você? Faz, nossa, eu preciso desligar para me ligar novamente, né? O religar mais concentrada. Né? Tem diversas teorias, algumas são verídicas, outras são empíricas a respeito de como que a gente funciona o nosso relógio biológico, tá? Porém, quando você ajusta o seu relógio, ajusta a sua rotina para aquilo que de fato você precisa, você consegue ir moldando isso e entendendo quais são os seus melhores horários de produtividade, quais são os seus horários que necessitam realmente de uma pausa maior, de um descanso, porque a gente fala, não adianta entrar numa rotina das 6 da manhã até o meio-dia de forma direta, incansavelmente, porque a sua mente cansa. Imagina fazer uma atividade física, né? Uma corrida. E você começar a correr 30 minutos todos os dias, daqui a pouco você tá correndo 40 minutos, 1 hora, o seu corpo vai se habituando, se acostumando com aquele desgaste físico. A mente acontece a mesma coisa, só que a nossa mente, ela gosta de economizar energia. Então, nessa continuidade, ela vai se adaptando. Agora, um dia, você de repente fala assim, não, preciso entregar esse trabalho aqui, vou sentar às 6 da manhã, só levanto meio-dia. A depender de como você faz a sua rotina, o seu cérebro na primeira hora, às 7 horas da manhã, vai estar falando assim, meu Deus, não aguento, não quero. E aí, sabe qual é a sensação? É de que quando você olha para aquele problema ou para aquela tarefa que você precisa executar e ela tem um peso tão grande para você, de que você faz o que a gente normalmente chama de procrastinar, deixa para depois. Você olha para ela e fala assim, meu Deus, não vou fazer mais, não dá, não consigo, tá cansativo. Vou relaxar e amanhã faço. E aí amanhã, né, no dia seguinte, você olha para aquela tarefa de novo e o seu cérebro, meu Deus, vai ser cansativo demais, não, depois eu faço.
Então, a gente está trabalhando com comportamentos, hábitos que nós mesmos vamos adquirindo ao longo do tempo. Tenho certeza que quando criança e tinha que ir, né, para a escola, ou no período da manhã, ou no período da tarde, tinha todo um horário com a família, com a mãe, com o pai, para acorda, escova o dente, arruma a mochila e vai para a escola, e você fez isso durante anos da sua vida. E aí, quando a gente chega como adultos, a gente tem normalmente o que a sociedade impõe em acordar cedo, em trabalhar o dia todo, e aí vem os filhos, e aí vem o empreender. Porque quando a gente está falando do adulto, vamos chamar assim, um adulto CLT, ele vai conforme o horário da empresa. E aí quando a gente torna-se empreendedora, né, donas do nosso negócio, donas do nosso tempo, a sensação que a gente tem é de que então eu faço quando eu quiser, quando eu puder, quando. E esses comportamentos, né, é que vão deixando a nossa rotina mais e mais confusa pra gente. Então, eu vou propor um exercício inicial para que vocês façam de reflexão sobre qual é o seu melhor horário para acordar. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de acordar 5, 6, 7 horas da manhã e tô super bem. Eu sou uma pessoa disposta no período da manhã e sou uma pessoa que entrega bem no período da manhã. Eu executo atividades de forma mental muito bem. Perfeito? Não. Nossa, eu até acordo assim umas 7, 8 horas, porque eu tenho outras rotinas para fazer, porém, não me dê nenhum tipo de desafio, um trabalho complexo para fazer no período da manhã, que eu não vou conseguir me dedicar e executar isso tão bem. Agora, se você me falar que eu tenho que ir ali no final da tarde, 2, 3 horas da tarde já, e eu conseguir, nossa, eu vou resolver isso rapidamente. Então, você é uma pessoa que tem um melhor desempenho, independente do horário que você está acordando no período da manhã mais cedo, ou você é uma pessoa que tem mais desempenho no período da tarde. Eu tô só falando cedo e tarde, mas eu quero que vocês pontuem, regrem, peguem um dia de vocês e coloquem assim, acordei tal horário, disposta ou indisposta. E não só fisicamente, mas mentalmente para. Deu horário do almoço, 11, meio-dia, 1 hora, tô mais disposta ou menos disposta para atividades. O período da tarde todo e à noite também. Esse é o primeiro exercício e é um exercício de anotação e reflexão de como que você de fato funciona. Aí depois eu vou começar a entrar em questões de como que a gente melhora essas possibilidades de hábitos para que você depois passe a fazer a sua rotina. Aí é você olhar o que você anda fazendo durante a semana. Você tem filhos para levar à escola? Você tem que cuidar de alguém e precisa ir e levar, por exemplo, ao médico toda semana? Você tem um local de trabalho que é fora da sua residência, então você tem que se locomover até lá? Preciso que você faça, então, uma anotação de como funciona a sua semana. Basicamente, se você acorda regradinho num horário determinado, ou se não tem esse acordar regrado, se você tem o horário do almoço estipulado e esse horário de almoço, você executa o almoço, faz todos os dias, tem alguém que faça para você, como é que funciona o seu tempo em relação ao horário de almoço? Tanto o café da manhã, café da tarde e depois no período da janta, se você tem o hábito de jantar, de fazer a sua janta. E qual é o horário que você está indo dormir? Vai fazer como se fosse uma semana inteira analisando os seus horários. O que você faz hora por hora? Então, você vai colocar assim, domingo, 8, 9, 10, 11, vai o dia todo até 9, 10 horas da noite ou mais, se você dorme mais tarde. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Exatamente
uma anotação de uma semana inteira. Quando você estiver fazendo essa semana inteira, é claro que você já vai estar fazendo a anotação do primeiro exercício, que é quais são os melhores horários que você se sente uma pessoa mais disposta, com mais gás para resolver, com mais gás para atender pessoas, pensando aí no seu trabalho, tá? Tá vendo? Esse é o primeiro passo, o conhecer como você funciona, entender os comportamentos que você já tem, para depois a gente dar o segundo passo, que é analisar aonde é que você quer mudar, melhorar, certo? Então, eu quero mudar a minha rotina com o almoço, por exemplo. Eu demoro 3 horas para fazer tudo, a preparação, cozinhar, depois lavar toda a louça. Vai 3 horas do meu dia na questão do almoço. Eu quero mudar isso, é muito tempo, eu quero otimizar e quero gastar menos tempo do meu dia no almoço. Aí a gente começa a pensar em formas de melhorar isso. É possível comprar a alimentação? É possível. Vai ficar mais barata? Não necessariamente. É possível fazer no domingo ou no sábado a alimentação da semana toda e congelar? Ah, é possível. Para isso, você vai precisar se organizar para a quantidade de comidas, se organizar para potes específicos para que você consiga congelar, se organizar para que você tenha espaço na sua geladeira para colocar isso, mas isso é tudo possível, tá? Então, a gente já falou a respeito de comprar, a respeito de fazer as marmitas. Ah, Maria, não gosto de comer marmita, eu gosto de comida fresca. Como é que a gente pode otimizar de 3 horas para menos do que isso? Aí você pode fazer preparações, né? Pré-preparações. Então, você pode separar um dia da semana e cortar legumes, cortar a questão de carnes, algo nesse sentido, deixar tudo picado, pode colocar para temperar em marinada, deixa tudo separadinho em potes, porque na hora de fazer de fato, você pega o potinho, vira na panela e aquilo pode ser feito de uma forma mais rápida. A questão de automações. Então, pensa comigo, nós temos a possibilidade de ter uma panela elétrica de arroz. Uma automação vai facilitar e deixar mais rápido o seu preparo durante esse horário do almoço, vai reduzir. Outra coisa é não lavar a louça nesse horário do almoço. E aí, o não lavar a louça não significa que ela nunca será lavada. Significa que você pode delegar a uma pessoa, ou um filho mais velho, ao marido, ou uma pessoa que ajude você, caso você tenha. E aí, não é sua função fazer essa limpeza dos pratos, panelas e etc. Essa é uma opção também. Ah, não, sou eu mesmo que vou fazer. Então, você vai fazer no final do dia, para que você tenha mais tempo, vamos chamar no horário útil, né? O que a gente chama de janela de horário útil, tenha mais tempo ali, e você só vai lavar essa louça no final da tarde, quando ela estiver mais acumulada na pia. Então, temos aí, praticamente 2 exercícios, que é de anotação e reflexão, entender a sua semana, como que você funciona, como que você divide seu dia, tá? E todas as vezes que você for anotando, você pode fazer observações. Isso aqui eu queria mudar. E depois que essa semana completa tiver feita anotada, é que nós vamos entrar em novas soluções para a organização disso. Eu dei aqui apenas uma, fazendo a referência aí do almoço. Mas depois que você fizer toda essa anotação e for colocando assim, o almoço eu quero otimizar. E aqui o levar as crianças, eu não quero fazer isso. Eu vou ver com meu marido. Eu posso contratar uma van. Só fazendo pequenas anotações de possibilidades. Depois, a gente vai fazer uma análise global dessa rotina que você está, de fato, tendo na sua vida, tá bom? Por hoje, ou melhor dizendo, por agora, é só.